O cara que você admira, que é cirurgião de distúrbio do movimento aqui, o consultório dele, 90% é cefaleia. E aqui é a área de serviço, né? Aqui se conecta de volta com a sala de espera que a gente acabou de passar. Aqui tem então 60% hoje da minha clientela vem pelo tubo. Esse aqui é um consultório que tem que ter banheiro, porque ela pega toda essa região aqui. Eu acho que todo médico ele tem que desejar e tentar construir a sua carreira privada. Por quê, Dani? Bom dia, tio. E aí? Fala, tio. Hoje é dia de consultório. Eu vou levar vocês lá para conhecer o consultório. A gente vai conversar um pouquinho sobre como alugar a primeira sala, o projeto dos meus sócios de fazer uma clínica, né, de alto padrão aqui em Salvador. Falar um pouquinho sobre vestimenta, como é que começar quando você se forma. E mesmo para a galera mais jovem na faculdade, esse tema é interessante, porque quando você não sabe o que te espera, você não se habilita das ferramentas para conseguir montar a sua carreira. Então, quando você já pensa em ter um consultório particular, quando você pensa em atingir uma independência dos convênios de saúde, você vai preparar a sua carreira de uma forma diferente. Então vamos lá, tio. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que é o dia a dia. Consultório particular, para você começar o seu, são vários fatores que você tem que levar em consideração. Um deles, para a galera mais nova aí, é pensar em que especialidade fazer se você quiser ter o seu consultório particular. Por que eu digo isso? Porque montar um consultório particular e ter sucesso é relativamente difícil, né? Pelo menos pelo menos trabalhoso. Especialidades de baixa demanda têm grande dificuldade, a não ser que você seja um grande expoente na área, e isso pode demorar anos para você alcançar. Então, se você quiser ser um cirurgião oncológico, por exemplo, ou um cirurgião cardiovascular, ou um geneticista, para você encher um consultório particular, ou você é a única referência de uma cidade grande, ou você não vai enchê-lo, né? Por quê? Porque a demanda é muito baixa, e a demanda que tem, o cara procura muitas vezes o plano de saúde, né? Então, se você quer montar um consultório particular, um dos pontos que você tem que partir é que seja uma especialidade com demanda pelo menos razoável. Então é muito mais fácil você encher um consultório de pediatria ou gineco-obstetrícia, que a gente sempre fala que são áreas de altíssima demanda. Toda mulher saudável vai querer ter um filho, toda mulher saudável tem um filho e vai levar para o pediatra dela, né? É muito mais fácil você encher um consultório desse do que você encher de uma área que é muito específica. Esse é um dos motivos também que eu e Davi, a gente levou em consideração na escolha das subespecialidades neurocirúrgicas, né? Davi escolheu endovascular, porque tem uma demanda alta de procedimento, de pacientes que precisam de avaliação, porque AVC, aneurisma cerebral, são patologias frequentes. E eu, coluna, né? Ah, não, Danilo, eu quero trabalhar intra-hospitalar, né? Não, é tudo bem, né? Isso não se aplica. Você pode ser cirurgião oncológico, cirurgião cardiovascular, ter sucesso na sua carreira, mas não vai ter um consultório particular cheio. Você depende de uma estrutura, né? Por exemplo, o cirurgião cardiovascular depende de uma equipe, depende do hospital, né? Ah, eu sou cirurgião oncológico desse hospital da Redidol. Geralmente é assim, desse hospital aqui da clínica da Oncoclínicas. E aí você faz parte de um grupo, uma equipe, um corpo clínico. E você pode ter sucesso, ser muito bem referenciado, ter uma boa remuneração. Só estou dizendo que são estilos de carreiras que você constrói diferentes, né? Como começar? Essa é a maior dificuldade, porque é empreendedorismo. Você ter um consultório próprio custa muito dinheiro, só que você não tem que começar já com um consultório próprio, porque isso é um investimento muito alto e você ainda não tem as ferramentas. Por exemplo, você ainda não começou a fazer o marketing, as pessoas ainda não te conhecem, você não tem pacientes, então você vai fazer um investimento alto e não vai ter como ter esse retorno de uma maneira rápida, porque demora até você ter uma carteira de clientes.
Então a melhor maneira, isso aí eu e Davi, a gente já tinha bem estabelecido, assim, ó, e eu é o que puxava o Davi assim o tempo todo. Davi, é o seguinte, a gente vai formar agora, 5º ano, e a gente tem que fazer site, a gente tem que estar no Instagram, né? Até o R1, R2, Davi não tava no Instagram, né? R1, R2, R3. Eu falei, Davi, não dá pra você estar fora do Instagram. Depois ele começou e viu que ele é bem desenvolto no Instagram. O Instagram dele é ótimo, ele mostra bastante a autoridade dele que ele constrói, por exemplo, com a produção científica dele, o que é excelente. E aí eu falei, Davi, a gente tem que pensar nisso já. E quando a gente era R5, a gente já contratou uma empresa para fazer um site. A gente contratou uma empresa para tirar fotos profissionais. A gente começou a testar na internet como se posicionar, né, através de ferramentas como o Doctoralha, por exemplo, que é uma ferramenta de busca de médicos. E também produzir um conteúdo nos nossos Instagrams pessoais, de maneira a mostrar às pessoas que a gente estava formando, que a gente estava fazendo uma subespecialidade, que a gente estava atendendo no consultório. E aí como é que a gente começou, né? Porque você não tem dinheiro, você não tem paciente. Qual a melhor maneira de começar? A melhor maneira de começar é você começar com um consultório alugando uma sala. E foi assim que a gente fez, eu e Davi, e eu pretendo mostrar isso aqui até no vlog. Eu quero um dia ir para São Paulo e mostrar exatamente o consultório que a gente atendia, que é de um chefe nosso, o Yuri. O Dr. Yuri, ele é referência em neuro-oncologia, é o chefe do ICESP. Ele formou na UFBA como a gente e nos guiou, assim, foi preceptor nosso e guiou nossa formação lá na faculdade de medicina da USP, em neurocirurgia. O que a gente fez? A gente alugou um turno, eu e Davi, pra gente ficar com um turno os dois, entendeu? Então a gente cortou o custo pela metade de um aluguel, que já é baixo. Se alugar uma sala é muito menor do que você investir num consultório particular. O preço, mais ou menos em São Paulo, de você alugar uma sala, um turno por semana, né, é parecido com Salvador, eu acredito. A gente pagava R$1.000 por turno, R$1.000 por turno. Então a gente tinha um turno na semana durante o mês. E aqui em Salvador eu pago o mesmo valor. Vocês vão conhecer o consultório. Hoje a gente vai conhecer o consultório que eu atendo, que eu pago esse valor. E a gente vai conhecer o consultório que eu tô montando também, que é no mesmo prédio, né, que tá construindo ainda. Eu vou mostrar para vocês também. Eu não vou ter consultório agora, porque eu ainda tô na minha especialização, subespecialização. Eu não vou ter meu consultório agora porque eu ainda não tenho paciente. Só que não é assim que funciona. Primeiro você começa, né, e depois é que o paciente vai surgir. E um fator assim que todo empreendedor sabe, né, é de praxe. Se você começar a consumir conteúdo de empreendedorismo, você vai ver logo isso, né, que é melhor feito do que perfeito, né? O que significa isso, né? Que toda vez que você vai empreender, o mais importante é você começar. Óbvio que você tem que ter planejamento, óbvio que você tem que ter gestão de risco, tudo isso, mas você tem que começar, né? Porque muita gente fica sonhando, eu vou fazer mais uma sub para eu nessa sub eu ter me diferenciar de todos os outros. Isso, meus colegas neurologistas pensam muito assim. O que é que eles pensam? Eles não pensam assim, eu vou fazer essa subespecialidade porque tem muito paciente disso aqui, né? Então, por exemplo, tem muito paciente com demência ou cefaleia é melhor exemplo. Tem muito paciente com cefaleia. Eles não pensam assim, vou fazer cefaleia porque tem muito paciente com cefaleia. Eles não pensam assim, eles pensam, eu quero voltar para Salvador. Então em Salvador tem um neurologista bom em vascular, tem um bom em distúrbio do movimento, tem um que é bom em cefaleia, então não posso fazer essas áreas, eu tenho que fazer uma que ninguém fez. Aí vai ser especialista em doença do corpúsculo de Levy. Ô mestre, negócio extremamente raro. Então você não tem que pensar assim, se tiver 5 especialistas em cefaleia aqui, provavelmente cabe mais 5. Porque é uma coisa que é de altíssima demanda. O cara que você admira, que é cirurgião de distúrbio do movimento aqui, o consultório dele, 90% é cefaleia. Então é muito mais inteligente você fazer cefaleia.
ou demência, coisas que sejam de alta demanda. E eles não pensam assim. Outra estratégia, né, que é diferente do aluguel de sala, que ainda é melhor para quem está começando, porque você tem um custo ainda menor. Natália fez esse tipo Natália fez esse tipo de estratégia. O Tulipa, que eu sempre cito aqui, que é meu sócio na clínica que eu tô formando, que é urologista, ele também fez. É o coworking médio, que começou em São Paulo também. Aqui em Salvador a gente já encontra alguns, que você paga o consultório pela hora utilizada. Então você paga uma taxa pequena por mês, e aí você paga por minuto utilizado da sala. Então, para quem tem um consultório vazio, é a melhor estratégia, porque você não tem um gasto absurdo. Você tem um gasto de acordo com a sua demanda. Para você ter um consultório particular, é necessário que o local seja esteticamente legal. Perceba, né? Quem hoje tem os melhores consultórios são a galera de estética. E isso é uma das estratégias que eu tive na hora de montar o meu consultório. Cirurgiões plásticos, dermatologistas, pessoal que trabalha com emagrecimento, né? Esses especialistas, eles perceberam a importância da estética. Óbvio que na especialidade deles um pouquinho mais até. Mas percebam como, se você entrar no Instagram deles, o consultório é impecável, né? Como é bonito esteticamente, como eles fazem um pré-venda bom, um pós-venda, uma secretária treinada. Isso é muito importante. A secretária ainda não chegou, daqui a pouco ela chega. Chegou um pouquinho mais cedo. Então aqui tem uma área da secretária, sala de espera, pode entrar. O legal desse consultório aqui, e o ponto alto dele, na minha opinião, é a vista, né? Sem dúvida ele pega uma vista para o mar que vai dali daquela ponta até aqui. Esse andar que estamos, o 17º andar, a vista ainda é melhor do que o que vai ser o meu consultório, que é no 7º andar. E aí, então a vista é pior um pouco. Mas uma vista para o mar no consultório, sem dúvida, isso dá uma impressão muito boa para o cliente, né? Então às vezes você percebe que essa é uma sala que ele investiu uma decoração até mais simples, mas a sala tem todo um apelo assim, né, de beleza, de estética, por causa da vista, né? Janelas amplas e uma vista bem bonita. Então pega ali um pouquinho e tento mostrar que em questão de decoração, ele é bem simples, é um consultório simples, mas ele é muito bonito esteticamente. Por causa da visita, porque ele é grande também. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, desse lado, uma sala só para exame também. Eu acho muito legal isso. Que também tem uma vista muito legal. A vista aqui é assim, 90 graus a vista aqui, né? Tem do lado de cá também, só que aqui não tem a vista pro mar. Então, é uma sala que, para mim, como neurocirurgião, é muito boa, que é uma sala feita por um geriatra. Então, ela tem muita acessibilidade, né? Perceba que são uma sala de exame ampla, cadeira de rodas entra muito bem, e isso você tem que pensar na hora de alugar um consultório. O primeiro consultório que eu aluguei aqui em Salvador, eu peguei uma salinha pequena, era muito bonita,
era um conjunto de consultórios, todos muito bonitos, só que eu sentia a dificuldade quando chegou o primeiro paciente de coluna com cadeira de rodas, né? Que aí não conseguiu entrar e se mover bem na sala, e eu percebi que eu teria que mudar dali logo, brevemente. E aqui é a área de serviço, né? Que aqui se conecta de volta com a sala de espera que a gente acabou de passar. Aqui tem um banheiro com acessibilidade, interessante para, né, cadeirantes e tudo mais. Então hoje eu alugo esse consultório aqui por R$1.000 o turno. E logo que eu cheguei aqui, eu acho que tinha uma demanda reprimida que eu consegui encher o meu turno muito rapidamente, né? Em pouco tempo eu já estava com todos os meus horários sendo utilizados. Mas depois isso se equilibrou. Parece que era porque muita gente que me conhecia queria passar a fazer uma consulta comigo. Eu estava em São Paulo, cheguei e aí encheu logo de cara. Hoje, metade ou 70% do público que vem para o meu consultório é através de Google Ads, que é uma ferramenta absurdamente necessária para quem quer consultório particular hoje. E eu vejo que muitas pessoas que fazem consultório não têm a noção da importância do Google Ads. Então, 60% hoje da minha clientela vem pelo Google, né? Tem um CPTista que deu até a aula de como fazer tráfego na CPT. Ele é o que gerencia o meu tráfego na internet. É uma ferramenta, tráfego, que eu recomendo para estudantes que desejam ganhar dinheiro na faculdade de medicina. A gente fez um módulo da CPT de como ganhar dinheiro na faculdade. E aí você pode ser social media, você pode editar vídeos no YouTube, que a gente vai ensinar também. Você pode fazer gestão de tráfego. E gestão de tráfego eu acho que é uma das mais facilmente conciliáveis. Porque você pode fazer a gestão de tráfego na hora que você quiser, você pode fazer sua faculdade, meter seu shape, você pode estudar as coisas que você tem que estudar para a prova, e aí você tira um tempo na semana, pode ser no fim de semana, pode ser à noite, de madrugada, você vai lá e corrige as coisas, faz o feedback com o médico que você está fazendo gestão de tráfego. E como estudante de medicina, é particularmente interessante trabalhar com gestão de tráfego para médicos, porque você está o tempo todo em contato com médicos e você pode vender isso de uma forma mais fácil para ele. E uma coisa que vai trazer muita satisfação, vai trazer um networking absurdo para você também, se você trabalhar com gestão de tráfego. Então, esse tipo de coisa, né, a importância do tráfego, de onde ver seu paciente. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito de a primeira pergunta que eu faço para o paciente, né, depois de perguntar o nome e tal, é como é que ele chegou ao meu consultório. Isso é muito interessante. Porque se ele chega ao meu consultório através de tráfego, eu sei e anoto isso para dar um feedback para o meu gestor. Mas muitas vezes ele vem por indicações. E isso que é importante você saber. Quem indicou aquele paciente? Foi um amigo seu? Foi um colega seu? E eu tenho um hábito que eu aprendi com os meus chefes de São Paulo, que quando um colega meu me manda um paciente, eu dou um feedback logo depois que acaba as consultas aqui, hoje à tarde ainda, eu dou um feedback. Então, por exemplo, um neurologista X me mandou um paciente com espondilopatia mielopática cervical. Primeira coisa que eu faço, né, agora de tarde, é dar um feedback. Eu vou mandar um WhatsApp, às vezes eu ligo, dependendo de quem é, se for uma pessoa mais próxima eu ligo e mando um WhatsApp: atendi um paciente seu, tal, ele realmente tem uma espondilopatia. Aí eu digo a conduta que eu fiz, né? Eu pedi uma ressonância para reavaliar, ou então eu indiquei tratamento cirúrgico para ele. Isso é interessante, porque eu faço isso, atendo o paciente, opero, não sei o que, e depois eu contra-referencio de volta para o paciente
que seguiu, né? Depois que acaba o segmento cirúrgico, eu mando ele de volta para o paciente dele. E isso gera uma satisfação, né? Por quê? Porque o médico que te indicou viu que ali tem um profissional que, primeiro, resolve os problemas que ele tem, né? Aquele paciente dele, um geriatra, tá com um senhorzinho que tá perdendo funcionalidade. Manda para você, você resolve o problema, manda de volta para ele, cria uma satisfação. Aí você atende bem, né? Cria uma satisfação na família, a família fica feliz com ele porque ele indicou um paciente que tem uma boa relação médico-paciente e tudo. Então, esse tipo de insight a gente não tem, né, durante a residência e a faculdade. Eu peguei isso aí picotado, né, durante a faculdade de medicina. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no 7º ano, no nosso dia a dia, passar esses insights que mudaram a minha vida. Vocês estão acompanhando como eu faço isso e estão aprendendo para aplicar em prática no futuro para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a clínica que a gente está fazendo, né? Então, de onde surgiu a ideia de fazer isso, né? Eu sempre quis ter um espaço para eu atender em Salvador, né? Um espaço meu. E sempre quando eu estava lá na faculdade, na residência, eu conversava com colegas meus, residentes lá da USP, que eram baianos também, e a gente sempre ficava planejando, pô, quando a gente for para Salvador, né, o que é que a gente vai fazer? E aí surgiu a ideia de a gente fazer um espaço nosso, um espaço de atendimento nosso. E a proposta aqui é aliar duas coisas. E são as coisas que eu ensino lá no 7º ano, de bom gosto, marketing, de bom atendimento, boa relação médico-paciente, uma consulta de padrão total, né, com 1 hora de consulta, respeitar o horário do paciente. Uma reclamação comum para pacientes é que você chega na consulta e demora muito para ser atendido, e aliar isso com uma formação técnica boa, né, um conhecimento técnico bom. Então a gente juntou, são 6 sócios, né, JP, Yara, que é a mãe de Jota, que ela é clínica, o Felipe Amoedo Tulipa, que é o urologista, Juliana Casqueiro, que é uma geriatra, e eu como neurocirurgião, e a Renata Moedo, que é radiologista, que é a esposa do Felipe. Somos 6 sócios e a gente montou esse espaço aqui que vocês podem ver agora, um esboço do espaço, né? Tem uma vista parecida com as que vocês viram lá em cima, só que ela é pior por causa da altura, né? Aqui a gente está no 7º andar. Aqui vai ser a parte da espera da clínica, né? Aqui talvez tenha, nessa parte aqui da entrada da clínica, tem um logo, né? Quando o paciente entrar já tem um logo. Aqui vai ser a entrada do primeiro consultório, será aqui. Então, aqui vai ser o consultório 1. Esse consultório vai ser uma sala de ultrassom também. Então é consultório e sala de ultrassom. Então vai ser uma sala boa, por exemplo, para gineco-obstetras, né, urologista que trabalha com ultrassom às vezes, e o próprio radiologista para fazer ultrassom vai ser nessa sala. Essa sala, ela tem que ter um banheiro, porque salas de ultrassom tem que ter banheiro. E ela é conjugada com essa sala, que é uma sala de procedimentos. Aqui vai ter uma maca, e o ideal é que aqui a gente possa fazer pequenos procedimentos, como um dermato fazer um botox, por exemplo, o vascular fazer coisa de varizes, então várias ideias aí que a gente está pensando, cada especialidade com a sua própria eletroneuromiografia, a gente pensa em fazer aqui também, né? Então essa sala aqui vai ser uma sala de procedimento que a gente está organizando. Aqui vem mais 2 consultórios, são os consultórios maiores, são esses 2. Esse aqui é um consultório que tem que ter banheiro, porque vai ser uma sala que o urologista pode atender, por exemplo, mas que o paciente precise trocar roupa, então precisa ter um banheiro, né? Ela tem um pedaço da vista bem legal lá também, é uma sala, acho que talvez a mais espaçosa. Essa é a sala que eu pretendo atender, ela é grande também, ela é bem longa na verdade, e ela tem a melhor vista, né? Que ela pega toda essa região aqui, com essa aqui, então a vista 90 graus.
É o que eu penso aqui de ter o meu consultório. Aqui o objetivo, nessa sala, é a gente fazer um consultório nos moldes mais modernos que prescindem de mesa, né? A gente deixar sem a mesa, o paciente sendo atendido em poltronas e o médico de frente para o paciente. Que é um conceito mais moderno aí de atendimento. Eu gosto muito porque eu acho que facilita a relação médico-paciente você não ter uma mesa. Tem pessoas que gostam mais do atendimento tradicional e outras gostam desse estilo. Eu gosto particularmente, então eu que dei essa ideia de que esse consultório for um pouco assim. Acho que é uma sala muito adequada para psiquiatras também que gostam mais desse posicionamento assim, né? Geriatra, então eu acho que vai ser uma boa. E por último, tem mais um consultório aqui que também tem uma vista legal. Só que ele é um pouquinho menor, mas moldes semelhantes e pode ser qualquer especialidade de atender aqui, vai ser um consultório um pouco mais tradicional que o anterior, né? Então, montar uma clínica, você pode fazer ou não, né? Isso aí depende muito de como você quer trabalhar, se você tem desejo de empreender ou não, né? Eu vejo que a carreira particular, privada, todos que fazem especialidades, né, que tenham muito consultório, eu acho que todo médico ele tem que desejar e tentar construir a sua carreira privada. Por quê, Danilo? Porque quando você faz isso, você se torna antifrágil. Você não fica dependente do plano de saúde, você não fica dependendo do emprego seu no corpo clínico do hospital X, do hospital Y. Você é o dono do paciente. Eu já falei isso várias vezes no sétimo ano. O médico que é dono do paciente, ele se torna valioso. Por exemplo, um cirurgião que é dono do paciente, ele é valioso para o hospital, porque aquele hospital quer que esse cirurgião leve o paciente para lá para operar. Um oncologista que é dono do paciente, ele é valioso para uma rede de clínicas. Por quê? Porque o paciente vai procurar ele e aí vai gerar procedimentos e tudo para a clínica. Então, quando você tem o paciente, né, seja por referenciamento, porque você construiu sua carreira, porque você é reconhecido pelos seus pacientes, indicar outros pacientes, há várias formas de você construir isso, você se torna antifrágil, porque você não depende de mais ninguém, somente de você mesmo. Então eu recomendo que todos tenham uma carreira de consultório particular, né? A grande maioria das especialidades, algumas são intra-hospitalares, como eu falei, né? O anestesista, o radiologista, mas tirando essas, eu acho que você ter o seu consultório é importante. Você precisa necessariamente de uma estrutura como essa, eu fazer a minha estrutura, preciso eu montar o meu consultório, preciso eu montar uma clínica? Não, tem muita gente que não quer ter essa dor de cabeça, né? Porque realmente é estressante, realmente dá muito trabalho. Como negócio, né? Como negócio não é tão rentável, né? Uma clínica ela não é uma maravilha de negócio, tem outros milhões de negócios muito melhores. Então, se não é tão rentável, Danilão, por que vocês decidiram fazer? Porque o médico ele precisa do espaço dele. Então, quando eu invisto numa clínica dessa, o maior objetivo é o investimento na minha carreira. Só que você não precisa necessariamente montar clínica. Como eu falei, você pode montar o consultório e construir sua carreira em um consultório alugado, por exemplo. Aqui na clínica, por exemplo, a gente planeja ter um grupo de especialistas parceiros. Então, Davi, por exemplo, ele preferiu ficar como parceiro do que como sócio. Ou seja, é interessante você ter um espaço como esse de parceria. O parceiro da nossa clínica, ele tem um espaço, ele atende aqui, ele vai pagar, né, obviamente, um percentual, uma taxa para atender aqui, só que ele não tem a dor de cabeça, ele não vai precisar empreender, ele vai chegar aqui e atender, ele vai simplesmente fazer o que ele aprendeu, que é a medicina. E é muito bom também, só que ele vai fazer isso, mas para o consultório dele virar, ele vai ter que fazer marketing, ele vai ter que fazer tudo aquilo que a gente ensina no sétimo ano. Então, eu queria, hoje, o objetivo de vocês é mostrar um dia meu no consultório, como eu trabalho, ter essa conversa com vocês de como funciona os primeiros anos da carreira particular e mostrar a nossa clínica aqui, que eu vou voltar aqui com vocês ainda aqui no YouTube do sétimo ano para mostrar como é que ficou daqui a alguns meses. Vamos lá, vamos voltar para o consultório agora, porque eu tenho ainda uma agenda de pacientes para atender que estão faltando. Mas você que curtiu esse vídeo, curte aqui e se inscreve, porque a gente vai fazer muito conteúdo muito bom aqui ainda no nosso YouTube. Um abraço!